Boa noite! No Jornal Informativo de hoje, temos a cobertura especial diretamente do setor digestivo do corpo humano. Nessa edição, iremos apresentar e destacar o papel dos 3 órgãos fundamentais para que o processo digestivo ocorra, sendo eles o fígado, responsável por produzir e filtrar a bile, o pâncreas, que auxilia no processo da digestão e no controle da glicose, e a vesícula biliar, que armazena a bile para liberar quando for necessário. Continue com a gente para entender como cada um deles atua no processo digestivo. Oi, boa noite. Meu nome é Angélica e eu vou falar um pouco sobre a função da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um pequeno órgão localizado embaixo do fígado e a sua principal função é armazenar e concentrar a bile, que é produzida pelo fígado. E a bile é importante porque ajuda na digestão das gorduras. Então, quando a gente come um alimento gorduroso, a vesícula se contrai e libera a bile no intestino delgado. E essa bile quebra as gorduras em pequenos pedaços, facilitando a digestão e a absorção. Então, ela basicamente, a vesícula funciona como um reservatório que libera a bile na hora certa. Estamos de volta e agora vamos falar rapidamente sobre as principais doenças que afetam a vesícula biliar. Entre elas, as mais comuns são as pedras na vesícula, que causam dor forte e podem bloquear a passagem da bile. Quando isso acontece, pode surgir a colecistite, uma inflamação que causa febre e exige atenção imediata. Também temos a coledocolitíase, que é quando a pedra fica presa no ducto biliar e pode provocar icterícia. Além disso, existem os pólipos, geralmente benignos, e em casos mais raros, o câncer de vesícula ligado a inflamações repetidas. Essas condições precisam de diagnóstico rápido para evitar mais complicações. No nosso corpo existe um órgão que trabalha o tempo todo, até mesmo quando a gente não percebe. Ele não faz barulho, não chama atenção, mas é essencial para que tudo funcione bem. O fígado. O fígado fica do lado direito da barriga e é responsável por uma das tarefas mais importantes do organismo. A primeira delas é filtrar o sangue, retirando toxinas, resto de remédio, álcool e tudo aquilo que pode fazer mal. É como se fosse o posto de limpeza do corpo. Outra função importante é ajudar na digestão, produzindo a bile, um líquido que quebra a gordura dos alimentos. Sem essa ajuda, a comida mais pesada seria muito difícil de digerir. O fígado também armazena energia. Quando você come, ele guarda uma parte da glicose e libera depois, quando você precisa. Por exemplo, se você passa muitas horas sem comer. Além disso, ele controla o colesterol, armazena vitaminas e até ajuda na defesa do corpo, participando do sistema imunológico. Mesmo fazendo tudo isso, o fígado é um órgão silencioso. Por isso, cuidar dele é fundamental. Evitar excesso de álcool, manter uma boa alimentação e fazer exame de rotina ajuda com que esse trabalho oculto continue funcionando direitinho. Assim, no ritmo discreto de sempre, o fígado continua sendo um dos maiores aliados da nossa saúde. Olá, boa noite, me chamo Maria Heloísa e hoje vou apresentar algumas doenças presentes no fígado. Nelas a gente inclui a hepatite viral, autoimune e alcoólica, a esteose hepática, que seria a gordura presente no fígado, cirrose e a insuficiência hepática. Além dessas doenças genéticas, como a doença de Wilson, a hemocromatose, cânceres primários e secundários, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para evitar a progressão de algum tipo de doença mais grave, como a fibrose e a cirrose. As doenças mais comuns são as hepatites, infecções virais como A, B, C, D ou E, que podem ser agudas ou crônicas, causando inflamação no fígado. Também a gente tem a esteose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, geralmente relacionada a uma má alimentação ou ao sedentarismo. Cirrose é a cicatrização avançada do fígado, pode ser causada por uma hepatite crônica, uma doença hepática alcoólica ou esteose não alcoólica também. A insuficiência hepática é quando o fígado não consegue realizar mais as suas funções adequadamente. Pode ser aguda, que é de uma emergência médica e de um tratamento mais precoce, ou crônica e progressiva. Existem também algumas doenças autoimunes, que ocorrem quando o próprio sistema imunológico ataca o fígado, como a hepatite autoimune ou a canjite biliar primária. Doenças genéticas são causadas por alterações genéticas, como a doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre, e a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no fígado. Existem alguns cânceres, tumores, que se originalizam no fígado, com metástases de alguns outros órgãos. Os sintomas mais comuns são fraqueza, fadiga, náusea, vômitos e a perca de apetite. A gente também consegue
perceber a diferença na cor da pele, tanto na pele quanto nos olhos. A gente também vai sentir um pouco de dor abdominal e inchaço em tornozelos e pés. A gente vai sentir um pouco de coceira na pele e existe alguns tratamentos, como a vacinação no caso da hepatite B, evitar o compartilhamento de objetos perfurocortantes, praticar um sexo seguro, moderar o consumo de álcool e manter uma dieta saudável, praticando sempre algum tipo de exercício físico. O tratamento pode variar conforme a doença. Pode incluir medicamentos, umas mudanças na dieta, caso na esteose, e em casos mais avançados pode ser necessário algum tipo de transplante hepático. Os diagnósticos podem vir através de imagens, como uma ultrassom. Análise de sangue também pode ajudar em alguns diagnósticos diferentes de doenças hepáticas. O exame da sorologia são muito importantes conseguir ter esse diagnóstico antes e um tratamento mais eficaz. Boa noite, hoje falaremos um pouquinho sobre o pâncreas. O pâncreas localiza atrás do estômago. Uma das suas funções é a função exócrina, que é uma função digestiva. O pâncreas produz suco pancreático, que contém enzimas. Uma das suas funções é a amilase pancreática, que ela digere carboidratos. E também a lipase pancreática, que ela digere gorduras, além da tripsina e da quimotripsina, que digerem proteínas. O suco pancreático que falamos lá no início, ele é liberado no duodeno através de ductos pancreáticos e ele é misturado junto com o bile. Por ter essas funções diferentes que podem ter diversas doenças que podem afetar ele. E as principais são a pancreatite, que é uma inflamação aguda do pâncreas, ou a crônica, que pode ser quando ele fica inflamado por muito tempo. E os sintomas principais são dor abdominal forte, náusea e vômito. E ela pode ser causada também, geralmente, por uso excessivo de álcool ou pedra na vesícula. Aí, a diabetes de mellitus, o pâncreas produz insulina, que controla o açúcar do sangue. E quando ele produz insulina suficiente ou o corpo não usa o suficiente, pode acontecer a diabetes de mellitus. Também temos o câncer do pâncreas, que é uma doença que não apresenta sintoma no começo, mas quando eles aparecem pode ser pele amarelada, perda de peso, insuficiência pancreática. O pâncreas não consegue produzir as enzimas digestivas suficientes. E daí as pessoas podem ter gordura nas fezes, diarreia e náusea. Então, resumindo, a bile ajuda na digestão e no controle das gorduras, produzindo a bile, e o pâncreas ajuda no controle de açúcar do sangue e pode ser afetado por diversas doenças, como a diabetes, a pancreatite, a insuficiência pancreática e a doença do pâncreas, câncer.